Oi, gente! Olá, olá! Hoje eu quero falar na nossa continuação sobre o direito tributário. Quero falar dos princípios que regem o direito tributário brasileiro, tá? Eles são princípios que regem, né, não só o direito tributário, mas são princípios gerais, mas tem alguns que são só do direito tributário. Vamos pensar quais são eles? Os principais, né? Todos eu não vou conseguir falar. Então, dentro do direito tributário, eu tenho o princípio da legalidade, princípio da isonomia, princípio da irretroatividade, princípio da anterioridade, princípio do não confisco, princípio da capacidade contributiva e o princípio que eu mais gosto, que eu acho mais divertido, que é o princípio do non olé, que é o que a gente vai ver depois, tá? Então, esses são os princípios, assim, fundamentais que a gente tem e vamos ver um a um para a gente compreender bem todos eles. Iniciando com a primeira pergunta, né? O que são os princípios do direito tributário? Então, o Humberto Ávila, ele pensa sobre os princípios e ele diz assim, ó, que os princípios são vigas mestras do ordenamento, assim como são os pilares para um edifício, assim como é o leme para um barco, assim como são os pais para os filhos e assim como é o poder para o Estado. Isso é o que significa um princípio, né, dentro do direito tributário. Eles são os fundamentos sem os quais o edifício desmorona, sem o qual o barco perde o rumo e sem o qual o Estado se torna arbitrário. Tudo que você for fazer dentro do sistema e do direito tributário tem que estar lastreado por princípios, tá? Diferentemente das regras, o princípio ele não descreve uma conduta, ele tem um grau de abstração maior, porque ele não vai descrever como é que você tem que agir, mas ele vai descrever de maneira abstrata, de maneira genérica, como é que você tem que se pautar, qual é a essência da tua ação, da ação do direito tributário, tá? Então ele contribui, tá, para várias questões. Então o princípio ele contribui primeiramente para equilibrar os interesses do Estado e do cidadão, para que eu não tenha nem de um lado um Estado que seja pesado para o cidadão, tá, que seja ineficiente, que onere demais o cidadão, que retire demais a autonomia ou que retire muito erário desse cidadão. E também do outro lado, tenho que ter um cidadão que seja consciente de que para o Estado funcionar, ele tem que funcionar a partir de tributação, a partir de contribuição e seguindo todas as normas sem injustiça, né? Seguindo todas as normas de forma democrática. Então, o princípio também ele serve para garantir aquilo que a Constituição Federal prevê. Então, a gente viu lá nas nossas fontes do princípio do direito tributário que a Constituição é a nossa norma mestra, é aquela sobre a qual se fundamenta todo o prédio, ela é a estrutura principal. E o princípio é aquilo que garante que vai ser cumprido aquilo que está previsto na Constituição Federal. Nada mais é do que uma espécie de iluminação. O princípio do direito tributário, ele ilumina a garantia de que a Constituição vai ser cumprida, tá? Pensa sempre no princípio como um farol que vai iluminar e que vai guiar as demais estruturas. Ok? Então, o primeiro princípio que a gente vai ver é o princípio da legalidade. Se você tiver com a sua Constituição aberta, né? Ou se você não tiver, por favor, abra ela. Você vai ver lá que o artigo 5º, inciso 2º da Constituição vai dizer para você que
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Quando eu estou dizendo isso, ele demonstra para nós que se você não tiver uma norma que prescreva antecipadamente o que vai acontecer naquela situação, a legislação brasileira não tem como, não pode se valer de nada, não pode te obrigar ou te exigir qualquer coisa que ela não tenha previsto com antecedência. Aqui, para o caso dos tributos, significa que o Estado brasileiro não pode cobrar você, não pode tributar nada seu, nenhuma atividade sua, se ela não estiver prevista em lei. Esse é o princípio da legalidade. Aí você vai olhar lá, ainda na Constituição, o artigo 150, olhe lá, quem estiver com a Constituição aberta, o artigo 150, inciso 1º, ele vai dizer o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1, exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. O artigo 5º, inciso 2º, e o artigo 150, inciso 1º da Constituição, eles são complementares e ambos são lastreados, são iluminados pelo princípio da legalidade. Eles são o próprio princípio da legalidade. Por quê? Eles estabelecem a vedação, tá? A qualquer ação do Estado que não esteja prevista. O Estado não pode, repiso, o Estado não pode te cobrar, o Estado não pode te exigir qualquer tributo, taxa, imposto, contribuição de melhoria, qualquer coisa. Não pode fazer se não houver determinação prévia, se não houver instituição, regulamentação, estruturação prévia. Esse é o princípio da legalidade dentro da norma tributária. Agora, o princípio número 2 que a gente precisa ver das normas tributárias é o princípio da isonomia. Eu quero que você veja a sua Constituição no artigo 150, inciso 2. Veja lá comigo. O artigo 150 diz, no caput: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, proibido, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 2. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. O que isso significa? Significa que o artigo 150, inciso 2 da Constituição Federal estabelece isonomia, estabelece condições de igualdade para todos os contribuintes. Porque ele veda, ou seja, ele proíbe que a União, os Estados, o Distrito Federal ou os municípios instituam qualquer tratamento desigual entre os contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Isso significa que, mesmo que esteja aqui no sul do Brasil, mesmo que esteja lá no Oiapoque, em qualquer lugar do país, se houver equivalência do contribuinte, ele vai ser tratado, onerado e cobrado do mesmo jeito, tá? O princípio da isonomia, ele garante a igualdade porque ele veda o privilégio, ele veda o conchavo, ele veda aquilo que a gente não quer, né, que aconteça, que seja a cobrança de uns em detrimento de outros, ok? Nosso terceiro princípio, aliás, o terceiro princípio é o da irretroatividade, que estará lá no mesmo inciso 150,
só que no inciso 3, letra A da Constituição. Então, vai lá. O caput do 150, se você tiver com a sua Constituição aberta, vai dizer: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estados, Distrito e Municípios. Aí vai lá, inciso 3, cobrar tributos. Letra A, em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Acompanhe o raciocínio comigo. A gente viu lá no princípio da legalidade que eu não posso cobrar nenhum tributo sem que eu tenha lei que o estabeleça anteriormente, certo? Primeiro eu tenho que estabelecer a lei para depois eu poder cobrar o tributo. E aqui essa vedação, né, desse princípio, ele vai dizer para mim que quando eu criei a lei, quando eu criei o tributo, eu só posso cobrar tributos cujo fato gerador, cujo tipo que enseja a cobrança desse tributo aconteça depois da promulgação dessa lei. Eu não posso cobrar tributo de fatos que tenham acontecido antes da promulgação da lei. Esse é o princípio da irretroatividade tributária, tá? Ele parece difícil porque a palavra irretroatividade é mais dificilzinha de pronunciar, mas ele não é difícil. É só você pensar que eu não posso voltar no tempo para cobrar tributo. Eu só posso cobrar tributo a partir do dia, tá? Do fato gerador, que acontece a partir do dia que se publica a lei de cobrança, que se institui a lei de cobrança daquele tributo. Está lá no artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição, o princípio da irretroatividade. O nosso quarto princípio do direito tributário vai ser o princípio da anterioridade, que ele tem duas subdivisões, ou seja, 2 desdobramentos. Esse princípio da anterioridade, ele vem dizer que ele vem para impedir que uma lei nova venha a ser aplicada de imediato, tá? Volta lá no seu artigo 150 da Constituição, inciso 3, a linha B e C. É o que vai estar escrito lá. Então, eu não posso cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, essa é a linha B, e antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. O que significa isso? Princípio da anterioridade. Então, significa que eu tenho a anterioridade clássica, que é a da linha B, tá? Significa que eu não posso cobrar o tributo já no mesmo exercício financeiro, e exercício financeiro é ano fiscal que eu estou falando. Por exemplo, eu não posso cobrar no mesmo exercício desse ano um tributo que foi instituído agora. E o princípio da anterioridade nonagesimal, que é o da linha C, vai dizer que eu não posso, antes de decorridos 90 dias da publicação dele, tá? Eu não posso cobrar, eu não posso exigir o pagamento desse tributo nesse mesmo tempo. Por quê? Por que existe esse princípio da anterioridade? Para que o contribuinte não seja pego de surpresa, para que o contribuinte tenha possibilidade de organização financeira antes de que se comece a cobrar um tributo. Eu não posso ser pego de solavanco, eu não posso ser pego pelo contrapé por um tributo novo. Ele precisa ser preparado o orçamento precisa ser preparado para o pagamento desse tributo. E o nosso quinto princípio é o do não confisco. O princípio do não confisco nada mais é
nada mais é do que o artigo 150, inciso 4º, tá? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas, é vedado, inciso 4º, utilizar tributo com efeito de confisco. Eu não posso permitir que o Estado brasileiro use um tributo para confiscar bens. O Estado brasileiro não pode confiscar bens das pessoas através de tributo. O Estado brasileiro pode cobrar tributos sobre operações, sobre patrimônio, sobre alíquotas de transações, isso pode. Agora, confiscar bens a título de tributação, não, tá? A gente já passou dessa época, até na época imperial até era permitido, a coroa fazia isso e tal, mas hoje em dia, com a sofisticação das operações, com a sofisticação da própria democracia, o confisco não é mais permitido, tá? Se houver, por exemplo, a instituição de um novo tributo, de um novo imposto que seja suscitada a possibilidade de que ele seja confiscatório. Quem vai resolver isso? Quem vai resolver isso é o judiciário, né? Obviamente, porque vai ser o STF que vai olhar para esse tributo e vai falar assim, não, isso aqui tem efeito confiscatório ou não tem? Ou ele é pensado a partir de uma alíquota, de uma operação, de um crédito, tá? Quem vai definir essa questão, se ela for suscitada, vai ser o judiciário. Depois, a gente tem o princípio da capacidade contributiva, que significa que sempre que possível, os impostos terão um caráter pessoalizado, ou seja, eles serão graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Aí você vai me perguntar assim, tá, mas o princípio da isonomia, que fala que todo mundo tem que pagar igual. Se você voltar lá e você observar o princípio da isonomia, a isonomia vai ser entre as categorias de iguais. Se estivermos na mesma categoria de contribuição, pagaremos o mesmo. Agora, o da capacidade contributiva é uma sofisticação do próprio princípio da isonomia, porque vai dizer os iguais letra A vão pagar um tanto, os iguais letra B, que ganham mais, vão pagar um outro tanto. Isso você pode ver nitidamente pelas alíquotas do imposto de renda. Melhor exemplo. Então, a primeira faixa de renda isenta, todo mundo que estiver naquela faixa de renda é isento. Isso é capacidade contributiva. Quem estiver na segunda faixa de renda vai ter a primeira faixa de alíquota de pagamento de imposto de renda. E todo mundo que estiver nessa faixa vai pagar a mesma alíquota de imposto. Se você tiver com a sua Constituição aberta, olhe no artigo 145, parágrafo 1º. O artigo 145 diz, no caput, a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. O parágrafo 1º vai dizer lá, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Ou seja, ele está instituído aqui na Constituição o princípio da capacidade contributiva, que de maneira nenhuma, em lugar nenhum, não existe a possibilidade de se prever qualquer dissonância ou qualquer embate entre o princípio da capacidade contributiva e o princípio da isonomia. Eles são complementares, tá? O princípio da isonomia estabelece igualdade e o da capacidade contributiva estabelece categorias. Categorias de igualdade, veja, são dois princípios que são complementares para estabelecimento do sistema tributário nacional, importantíssimos, inclusive. Ok? O princípio da capacidade contributiva, ele respeita as circunstâncias da vida de cada indivíduo ou de cada classe de indivíduos, tá?
Por isso é que ele é importante, porque ele evita uma carga tributária muito grande para quem pode pagar menos, ou uma carga tributária muito leve para quem poderia pagar mais. E o último princípio, que é o princípio que eu acho mais legal de todos, é o princípio do non-olé. Se escreve, eu não tenho como escrever aqui para vocês, senão vai ficar todo invertido. Então eu vou tentar na folha aqui, mas não sei se vou conseguir. É uma palavra em francês. É non olé. Oh, meu Deus, escrevi errado, peraí. Non olé. Vê se você consegue ler aí. Vai ficar invertido, né? Mas é uma palavra, é uma expressão em francês que significa não cheira. O que significa isso? É uma história sensacional. Lá na França, da Idade Média, quando eles estavam começando a implementar os tributos, as cobranças, né? O Estado de Direito estava se sofisticando, se implementando, e eles passaram a criar um imposto sobre a utilização dos sanitários no centro de Paris. Porque se você lembrar que antes isso já é assim mais pro final da Idade Média, né? No começo da Idade Média, até a Idade Média e até a metade da Idade Média, eles não tinham banheiro público. Aliás, eles não tinham banheiro nem nas casas. Então imagina aquelas ruas, aqueles lugares que as pessoas faziam as suas necessidades físicas em qualquer lugar. Então tinha um cheiro, né, característico dos lugares. E aí quando começaram a surgir as grandes cidades, os burgos e tal, começaram a surgir saiu do feudalismo e passou a surgir as cidades, as pessoas começaram a se concentrar nessas vilas, e isso foi se tornando uma grande concentração de pessoas porcas para o nosso sistema de hoje, porque se eles não tinham banheiros públicos, não tinham banheiro nas casas, eles estavam todos concentrados, a rua tinha cheiro e, enfim, né, excrementos ao ar livre. Isso também foi uma das razões que causou a peste na Idade Média, que matou metade da Europa, né? Porque as péssimas condições de higiene que eles tinham. Para contextualizar essa situação, né? Então, logo que começou-se a pensar sobre os tributos e começou a se implementar os tributos, foi criado um tributo sobre a utilização foram criados os banheiros públicos, e aí foi criado um tributo sobre a utilização desses banheiros aí, tudo mais. E aí as pessoas começaram a questionar: meu Deus, vocês vão tributar, né, as fezes, os excrementos dos outros? E aí surge a resposta, né? O dinheiro não cheira. Princípio do não olé, princípio do não cheira. Por que esse princípio tem validade e se desdobra até hoje? Hoje em dia já não existe mais, logicamente, tributo sobre utilização de banheiro público. Mas o dinheiro que entra para o Estado não fica se perguntando muito da onde vem ele. O Estado, por exemplo, uma vez que esse dinheiro entrou de forma lícita, né, no teu patrimônio, ele não vai perguntar como é que você ganhou esse dinheiro. Ele simplesmente vai receber. Porque o dinheiro não cheira. Se você ganhou o dinheiro como uma atividade ilícita, quem vai investigar isso são outros entes do Estado, não é o setor de tributação. Imagine que você tem lá 12 casas e você tem que pagar 12 IPTUs. O município não vai te perguntar como é que você comprou essas 12 casas. Por quê? Porque dinheiro não cheira. O município vai receber o teu dinheiro do IPTU e pronto. Agora, se outros entes, né, se a polícia, enfim, se outros entes da federação
né, do sistema vão te investigar, daí é outra situação. Daí já, entendeu? Daí saiu da competência do direito tributário, porque o direito tributário não vai investigar a origem. O direito tributário só vai receber. Dinheiro não cheira, dinheiro não fede, né? O princípio do não olé é dinheiro não fede. Então, tributo recebido, tributo pago, fechou. Fechou. Por isso eu acho que esse é o princípio mais divertido que a gente tem no direito tributário. Fechamos hoje a aula sobre princípios do direito tributário, ok? Tchau, tchau!